Boa noite, tudo bem, gente? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas, são 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil e o mundo mais uma edição do Conexão Tucum, edição número 25. Os assuntos mais importantes da atualidade sob o ponto de vista progressista. Agora, na página do Facebook, do Na Raça e na Paz, o Conexão Tucum com Marcela Alencar, que está diretamente de Fortaleza. Patrícia Ribeiro, aqui de Salvador. Não sabemos se ela consegue chegar. Estava meio atolada de trabalho hoje, mas ela chegando, ela entra. Hudson Rodrigues, diretamente do Distrito Federal. E eu, este que vos fala, José Braga, de Salvador, Bahia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Conexão Tucum é um oferecimento da gente mesmo, que se prepara para vir para cá, reserva, lê, estuda, reflete e aproveita também esse espaço para tornar pública a nossa participação no debate público, levando ou induzindo ou fomentando a que coletivamente a gente reflita. Portanto, bilhões de pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, mas também tem reprise no YouTube e outros conteúdos postados também no Instagram e no Twitter, sempre no @na raça e na paz. O Conexão se inspira no simbolismo do Anel de Tucum, que representa o engajamento com causas sociais, como a justiça e igualdade para todos, a partir de uma mística. Também usam o Anel de Tucum pessoas que estão ligadas a causas sociais e acreditam em um mundo mais igualitário. Então, quero desejar boa noite, Marcelo Alencar, boa noite, Hudson Rodrigues, como estão vocês? Digam aí suas palavras de acolhida da nossa audiência, dos que chegaram e dos que vão chegar. Boa noite para todo mundo. Como bom esquerda caviar que eu sou, estou aqui com um espumantezinho, para a gente celebrar essa inocência. Na verdade, inocência não, a anulação dos processos contra o Lula. E quero a participação de todo mundo, porque eu espero que hoje a noite seja quente. Nós temos algumas coisas para pensar. Boa noite, Hudson. Boa noite, Marcele, boa noite, Braga, boa noite, audiência. E eu estou como, né? Estou feliz, muito feliz, assim, celebrando com muita alegria desde a semana passada este movimento interessante da política brasileira, com várias reflexões que a gente vem fazendo, com muita esperança de, assim, abrir os olhos, abrir mais possibilidades e que a gente consiga iluminar a nossa realidade, iluminar as inteligências. Estou muito feliz e é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E você que nos acompanha aí, seja qual hora for que estiver acompanhando, aproveite essa nossa conversa, porque hoje a conversa é quente, a conversa é vermelha. Você está muito comunista, Hudson. Que bom, gente, que a gente está aqui. A gente quer acolher todos vocês. O tema que vai puxar a nossa noite de hoje, os debates, será realmente o tema da anulação dos processos e das condenações que a Lava Jato de Curitiba aplicou a Lula e a inesperada e surpreendente decisão de Edson Fachin em relação à anulação desses processos, né? Quero mandar aqui um abraço para Luciane Borges. Lu, tudo bem, Lu? Felipe Castelo Branco, temos audiência canadense hoje aqui, gente. O pessoal está longe assistindo a gente. E muito obrigado, Felipe, por prestigiar nosso programa, nossa bancada. E a gente quer fazer com que essa notícia, esse fato, ele repercuta. Houve um impacto gigantesco em todo o país e no mundo.
com a notícia da anulação dos processos contra Lula, de suas condenações, e a gente vai tentar fazer apreciações desse fato e de seus desdobramentos, tentando buscar refletir, tentando buscar interfaces com os nossos campos de conhecimento, Marcelo a partir do direito, Hudson sempre a partir do mundo da Bíblia, eu também a partir do mundo da religiosidade. Se Paty chegar também vai trazer muito da sua contribuição a partir da sua atuação enquanto militante dos movimentos em defesa das mulheres, né, os movimentos feministas, os movimentos antirracistas. Enfim, vamos tentar analisar aqui dos nossos diversos pontos de vista, nunca apenas nos colocando só como opinião, nós nos fundamentamos em fatos, em autores, enfim, nos fundamentamos de forma muito mais densa do que qualquer mera opinião que a gente possa soltar aqui de forma irresponsável. Então, e também nossa proposta também é sair aqui divulgando nossas, entre aspas, verdades. Nós não estamos convencidos que somos donos da verdade. Nós somos convencidos que estamos sempre em busca de. E nesse sentido, a gente não se ferra, não se encerra em nossas crenças, né, e de nossas visões de mundo. Estamos abertos a outras visões. Por isso é importante que você sempre participe, comente, coloque aqui sua perspectiva, seu comentário. Luciene, que já é nossa audiência cativa. Felipe, pode comentar aqui do lado, velho, que a gente coloca aqui para aparecer também. Você sempre tem reflexões muito pertinentes, cara, muito inteligente. E aí a gente vai repercutindo agora ao vivo e durante também a semana com a visualização de muito mais pessoas. Só para vocês terem ideia, nossa última conexão, que foi celebrando o Dia da Mulher, nós já temos mais de 1.300 visualizações das meninas. Foi uma excelente conexão, pelo qual, eu dou os parabéns a Marcele pela condução e pelas reflexões que ela puxou na semana passada. Marcelo, aproveitando então o gancho, não, vou passar a palavra para o Marcelo, não, errei. Vou passar a palavra para o Hudson. Hudson, eu queria que você puxasse a partir do tema, amigo, a conversa. Aí sim, depois de você, a Marcele faz as ponderações dela e em seguida eu. Vai lá, meu amigo. Muito bem, Braga, obrigado, amigo, obrigado. Marcele, Patrícia também, parabéns aí pelo programa da semana passada, a gente acompanhou ali as reflexões, as duas meninas ali convidadas trazendo contribuições belíssimas, muito importante, o resgate do Dia Internacional da Mulher como um dia histórico de luta, né? Eu achei muito legal aquela abordagem para sair da ideia da greve da fábrica na fábrica norte-americana, para reconectar isso de fato com a história de luta das mulheres, né? E claro, de homens também, mas a luta é feminina e são as mulheres que estão no centro disso quando a luta acontece, né? Eu achei muito bacana. Quem não viu ainda, veja, assista, né? Porque o conteúdo é muito importante. E aí, eis que surge Edson Fachin na história, né? O cara conhecido aí como o lavajatista do STF, de repente, sei lá o que aconteceu na noite do domingo do dia 7, que na segunda-feira, dia 8, o cara aparece com um ato daquele ali, né? Todo mundo foi pego de surpresa, parece que nem os advogados do Lula esperavam uma decisão assim tão rápida e tão favorável, né? E a gente vai, assim, no movimento de onda. Eu disse na semana passada, um amigo, eu vou dizer assim, um amigo chato, sabe aquele amigo chato que quando o time da gente está ganhando, ele continua falando que não está jogando bem? Mas não está jogando bem, perdeu o gol, sabe? Eu disse para ele, eu falei, cara, deixa de ser chato, deixa a gente comemorar uma vitória, porque a vida é feita de pequenas vitórias, né? E tem grandes vitórias que acontecem,
Mas se a gente não se der conta de que em alguns momentos nós vamos precisar comemorar as pequenas que nós temos, e aí esse meu amigo ficou revoltadíssimo, que disse que nós estávamos voltando a essa ideia do messianismo político, né? E eu começo a minha fala de hoje a partir disso, né? Toda a movimentação que acontece, eu acho que não precisa aqui ficar resgatando os fatos da semana passada, mas a gente olhar o centro disso, né? Que é a devolução, mesmo que temporária, mesmo que provisória, a devolução dos direitos políticos ao Lula. E eu achei muito legal, Braga, porque no ano passado você disse para a gente aqui que antes de se discutir se Lula seria ou não seria candidato, se o PT seria ou não seria cabeça de chapa, o que deveria acontecer é que Lula deveria ter o direito de dizer eu não sou. Deveria ter o direito de dizer eu vou articular. Eu me lembro que você conversava isso aqui numa das conexões no ano passado, né? Então, acho que quando a gente fazia análise do processo eleitoral das eleições municipais. E eu me lembrei muito disso, né? Que nessa construção do Estado democrático, a pessoa tem o direito, e o seu direito só pode ser tirado quando, de fato, ele tem algo que está comprovadamente condenado e tal, né? E no processo do Lula, que a gente viu, e a gente está vendo isso aí na sequência de vazamento das informações, um verdadeiro conluio para impedir que Lula disputasse a eleição, e isso colocou a democracia assim em absoluta fragilidade, todo o processo eleitoral sem legitimidade, sem os amparos legais que a gente precisava, né? E nessa, como você bem disse, né, nessa reflexão, eu gosto sempre de fazer a conexão religiosa e nós estamos bem à vontade para fazer isso, né? Porque se tem uma coisa que tem acontecido nos últimos anos é fazer leitura religiosa dos fatos políticos, né? Isso tem sido muito utilizado. Mas no nosso caso aqui... Não, hoje em dia não se entende a sociedade sem entender o fator religioso que envolve. E é uma pedra cantada assim, pelo nosso campo há décadas, né? Que é preciso entender o jeito de pensar religioso, o jeito as concepções religiosas que estão alicerçando a construção cultural e a construção do pensamento. Eu tenho uma intuição assim muito legal. Teve alguém que escreveu na semana passada que o Lula deve ser uma espécie de entidade que veio na Terra para poder fazer uma reviravolta nos sistemas, porque a forma como ele se coloca causa tanto que todos os atores que estão com ele, que estão envolvidos ali, se mexem, né? E pensando no mundo judaico-cristão, é bem interessante a gente resgatar a figura dos grandes profetas e profetisas da história. Um grande profeta, uma grande profetisa, é impossível essa pessoa falar e o mundo não se mexer. Sabe aquela história do efeito borboleta, de que quando a borboleta bate a asa, do outro lado do mundo sente? Os profetas e as profetisas têm isso de um jeito muito bonito, assim, né? A palavra que é proferida não é uma palavra que fica perdida no vento, né? Só que tem um elemento que é fundamental e que a grande mídia não traz esse elemento para poder analisar os discursos do Lula, e principalmente aquele que me fez chorar, e deve ter feito vocês também. Eu vivi vários momentos de alegria, sabe? Vários. E dos vários momentos de alegria foi ver a minha filha, que tem 25 anos, nós estávamos com ela com 6 anos de idade na posse do Lula, em 2003, e ela assistindo o discurso e emocionadíssima, né? Ela não mora aqui em casa, Kiara, não mora aqui com a gente, já tem a sua vida, mora só, e aí Kiara assistia o discurso e mandava mensagem falando pra gente, eu queria ligar, mas eu não posso ligar, porque eu tô tão emocionado que eu não dou conta de falar, né? E o que está por trás disso? E isso a grande mídia, na hora de analisar o discurso, não vai dizer. Algo que para uma grande profecia, ou para uma pessoa de muita notoriedade, uma pessoa que causa, de fato, a divisão histórica, é algo que é imprescindível, que é a autoridade. Lula fala com uma autoridade
tão impactante, tão impressionante, que até aqueles que o negam, vão aceitar o discurso dele. E, gente, isso é muito profundo, porque isso nos dá a coragem, a esperança que alimenta a militância. O que faz a gente manter a militância é olhar para uma referência, e quando eu digo isso, eu não estou fazendo tietagem ou lulice, como alguém, um idiota já chamou uma vez, né? Não estou fazendo disso. É que, assim, você ter um referencial que traz na sua ação e na sua fala uma autoridade tamanha que te dá coragem de continuar fazendo. Porque você vê que tem alguém que mostra que vale a pena. E não é que vale a pena por ele, mas vale a pena porque ele faz e a gente enxerga nele e tantas outras pessoas, né? Homens e mulheres que fazem. Mas esse discurso da autoridade. Então, nesse início, eu queria trazer isso assim, essa capacidade de despertar. Ele desperta. Desperta a militância, desperta quem concorda e desperta quem discorda. Porque o discurso de autoridade, o discurso de quem tem autoridade faz isso. Eu achei isso fantástico, né? Fantástico. Como um grande ícone que, de fato, fica ali na frente, quando as pessoas olham, não consegue ficar calado, sabe? Que quando você olha um grande ícone, ele provoca. Seja a repulsa, seja a resposta, mas o grande ícone provoca. E, para mim, a semana passada foi essa representação máxima, assim. Depois de 580 dias preso, sair, ficar quase, não sei quanto tempo em silêncio, sem dar entrevista, sem ter uma grande referência de mídia que não seja de esquerda para chamar para dar entrevista, e o cara vem, em um único discurso, faz tudo o que a gente viu acontecer. Em um único discurso, né? Com todas as piadas. Aí depois nós vamos para as piadas aqui, que tem muita coisa legal. Mas aí, já falei 12 minutos de empolgação. Muito entusiasmado com toda essa temática. Só para passar para a Marcele, mas um pouco desdobrando o que você trouxe, Hudson. O líder carismático, antes de você acreditar no que ele diz, você acredita nele. Muitas vezes você acredita no que ele diz porque é ele. E isso é um dom, né? Mas que infelizmente nem sempre é só para coisa boa. O Bolsonaro também tem essa característica. Mas vamos lá, Marcele, por gentileza, sua abordagem, por favor. Gente, a minha internet hoje não está das melhores. Eu perdi algumas falas do Hudson, mas deu para perceber o quanto ele e a filha e a família estão emocionados com a inocência do Lula. Mas para falar sobre isso hoje, eu quero fazer uma retrospectiva histórica, pessoal e política. É correto falar que ele é inocente, Marcelo? Não, não é. Eu vou chegar nisso. Deixa eu fazer essa minha retrospectiva. Em 2002, quando o Lula foi eleito, eu era aluna do segundo semestre do Direito na Federal do Ceará. Para quem não é de Fortaleza, o diretório principal do PT aqui funciona na Avenida da Universidade. E eu lembro que quando o Lula foi eleito, eu fui ali para o encontro da 13 de maio com a Avenida da Universidade, comemorar a eleição do Lula. Tomado de gente, parecia um carnaval fora de época. Imagino para quem estava aí no DF, né? Quem estava aí em Brasília no dia da posse. Eu chorei, sentada no chão, chorando, copiosas lágrimas no dia da posse do Lula. Então, assim, era essa sensação que o Lula trazia, essa sensação de esperança, essa sensação de que esse país podia ter jeito, essa sensação de que o povo pobre poderia chegar em algum lugar, poderia ser presidente e os trabalhadores estariam representados. E inúmeras críticas ao governo do PT eu tenho, assim como eu tenho a Constituição, assim como eu tenho algumas coisas que, enfim, mas foi um momento realmente assim muito impactante a eleição do Lula. Votei em 2002, votei no Lula em 2006, não votei na Dilma, nem em 2010, nem em 2014, só no segundo turno, contra o Serra, contra Aécio.
Na eleição agora de 2018, também não votei no PT, só no segundo turno. Então, assim, a despeito disso, sou taxada como petista, esquerdopata, e esses últimos dias eu tenho feito um trabalho no meu Facebook de resgatar as publicações da época das manifestações e da Lava Jato, relido os argumentos dessas pessoas que apoiaram o golpe, que apoiaram Bolsonaro, e, enfim, mas especialmente nesse período de março e abril, foi quando aconteceram aquelas manifestações encadeadas praticamente todo domingo, com transmissão ao vivo pela televisão, a galera de verde e amarelo pedindo fora Dilma, fora Lula, fora PT, e os argumentos que eram utilizados de que não aguentam mais tanta corrupção, que o PT estava destruindo o país, hoje são risíveis, assim, são hilários até. Porque se você pegar o padrão de vida que a gente tinha em 2015 e comparar com o fundo do poço que a gente está hoje, é risível, é ridículo. Se a gente pegar os crimes, e aqui muitas aspas, atribuídos a Dilma, e comparar com o presidente que nós temos hoje, é ridículo, é risível. Então, assim, boa noite, Paty. Boa noite para Paty. Bem-vinda, Paty, deu tempo. Valeu, querida. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Mas estou aí, não podia faltar nesse dia, né? Tão especial. E Marcelo já tomou aqui um champanhe. É champanhe, Marcelo? O que você está tomando? Maravilhosa. É um espumante. Um espumante. Gente chique, Marcelo, né, retoma aí, é porque a gente tinha que dar boa noite para Paty. Esquerda caviar. Esquerda careta. Então, se a gente comparar o país que a gente tem hoje com... Boa noite, Suelen, minha amiga. Então, o país que a gente tem hoje, com o país daquela época das manifestações de verde e amarelo, dancinhas na Beira-Mar e na Praça Portugal, aqui em Fortaleza, e de milhões de pessoas tomando a Avenida Paulista, e ali a Praia de Copacabana, e o DF também, a Esplanada dos Ministérios lá no DF. Enfim, se a gente comparar, é risível os argumentos que eles utilizaram para defender essas manifestações. Eu lembro que eu pautava muito na falta de projeto. As pessoas estão indo na rua para quê? Não, fora a Dilma, vamos fazer o impeachment da Dilma. Certo, e aí, depois do impeachment, o que vocês querem? Quais são as propostas? Não tem profundidade. E até hoje esses erros se repetem, de analisar as coisas superficialmente, não pensar nas consequências do que você está pedindo, do que você está elegendo, do que você está escolhendo. Eu recebi esses dias um abaixo-assinado pedindo para destituir todos os ministros do STF e colocar juízes concursados. E eu falei assim, gente, a maioria das pessoas que estão no STF são concursadas. A maioria deles, nem todos são juízes concursados, mas a maioria é MP, é procurador, é advogado da União, é juiz. Então, assim, o que vocês estão pedindo, meu povo, pelo amor de Deus? Vamos destituir o STF e vamos mudar a regra do jogo agora, porque eu quero. E aí, enfim, as pessoas continuam se embasando, e o meu ponto é esse, em análises superficiais. A manchete, não gostei dessa decisão do STF, tira o STF. Não gosto da Dilma, ela está quebrando o país, tira a Dilma. Não funciona assim. A democracia, ela precisa de regras claras, previstas antecipadamente. A gente não pode adaptar a regra para a nossa vontade, e por isso eu faço aquelas críticas, e venho fazendo críticas aos posicionamentos do STF, mas diante da inação dos demais poderes, a gente precisa de alguém que haja. Eu entendo isso, mas a gente chega agora, em 2021, com essa notícia da anulação dos processos da Lava Jato contra o Lula. E aí, quando eu olho esse histórico e olho os argumentos que eu utilizei lá atrás, na época eu dizia o quê? Moro é parcial. O Moro é parcial. Todas as decisões dele são compatíveis com a perseguição política a um candidato, a um político e a um partido. Não, mas a gente tem que começar por algum lugar, porque esse aí é o que está no governo nesse momento. Esse era o argumento dos manifestantes naquela época. Só que não foi. Tanto que
expurgado o Lula da campanha eleitoral de 2018 e o PT não se elegendo, acabou a Lava Jato. Ela foi minguando. Aqueles articuladores principais já deram no pé e pronto. Esse ano foi encerrada a força-tarefa, comprovando aquilo que a gente estava dizendo há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, que era realmente uma operação claramente persecutória. Não era uma operação investigativa que estava buscando atribuir crimes e verificar veracidades. As condenações do Lula, e aí falando do processo agora do Lula especificamente, teve uma série de atos abusivos, não legais, né? Legais no sentido jurídico, não de acordo com a lei. A condução coercitiva é um exemplo flagrante disso. O Lula foi conduzido coercitivamente sem ter sido intimado antecipadamente. Quer dizer, é uma coisa que tem que acontecer depois e não aconteceu para o Lula. Ele foi conduzido de maneira espetaculosa e hoje já se sabe do conluio da Lava Jato com a mídia. Então, assim, as provas eram extremamente frágeis, basicamente baseadas em denúncias de pessoas que estavam sendo também acusadas e sem grande robustez. Marcele, li o processo do Triplex, não li todos, não vou aqui dizer que li todos, o do Triplex eu li, e eu acho realmente que as provas que estão lá no Triplex são provas muito circunstanciais, porque de fato ele tinha comprado o apartamento naquele prédio, de fato ele foi visitar, de fato ele tinha algum vínculo com aquele imóvel, mas no final das contas eu acho que não ficou comprovado nem a propina, porque não era propina, era uma troca, nem que ele ainda estava no cargo na época da troca, da promessa de reforma, o que descaracterizaria o crime, né? No direito penal, você precisa tipificar a conduta, e a conduta, nesse caso, não ficou tipificada. Então, assim, a gente chega agora, um STF, no ministro o Faquinha é nosso, não podemos esquecer essa linda frase do Dallagnol, que declara nulo todos os processos e manda voltar. O Lula é inocente com essa decisão do Faquinha? Não. O Lula não é inocente. O Lula volta a ser... o Lula volta a ser um indiciado, né? Mas ele recupera, nesse momento, a presunção de inocência, que permite... Deixa eu atrapalhar para polêmica. Não é um princípio do direito que toda pessoa é inocente até que se comprove a culpa? Ou seja, a gente tem que partir do pressuposto que, se não há culpa comprovada, então ele é inocente, ponto. Não estou discutindo mais nesse horizonte, entendeu? Depende da cor da pele e onde ele nasceu, né, Paty? Também. Isso que eu fiquei pensando, gente. Realmente é isso. Tá explicado. Juridicamente, no mundo ideal, todas as pessoas têm presunção de inocência. No mundo ideal. Hoje a gente sabe que as pessoas indiciadas já têm uma presunção de culpa. Tá? O Poder Judiciário, especialmente nesse novo processo penal, em muitas aspas aqui, o que eu estou dizendo, existe uma presunção de culpa, tá? Mas, em tese, a Constituição alberga o princípio da presunção de inocência. Mas isso não está em texto jurídico, não. Isso aí não. É o conjunto das crenças do mundo jurídico. É a jurisprudência. É a prática. É a crença do mundo jurídico. Não é nem... Existe um... Eu não sei se a expressão consenso jurídico é correta, mas existe uma espécie de consenso sobre essa ideia, né? Assim, de que feito o indiciamento, há uma presunção de culpa, ou não? Não, na verdade, isso que eu estou te falando é uma coisa muito controversa, né? Você vai ver, eu digo que o Poder Judiciário e o que a gente chama de operadores do direito, sejam eles juízes, promotores, defensores, advogados, eles representam muito a sociedade e eles também estão polarizados, certo? Nós temos dentro do Poder Judiciário a polarização igual. Gente garantista e gente, sei lá, perseguidora. Não sei dizer o que é que eles são, o outro lado.
Mas os garantistas são essas pessoas que se agarram aos princípios constitucionais do direito penal, de presunção de inocência, de necessidade de prova robusta, indúbio. Se você está em dúvida, você favorece o réu, você não condena. Se existe qualquer lapso de dúvida, não era para ser condenado. Na prática, o que a gente está vendo é o oposto disso. Na prática, especialmente em matéria penal, o que a gente está vendo é que, na maioria das vezes, as pessoas são presas porque parecem criminosas, e aí eu não estou falando só do Lula, né? Na prática, coisas muito superficiais, o que a gente chama de provas circunstanciais, são consideradas para condenação. Vítimas que estão claramente traumatizadas e sem condições de identificação, identifica a pessoa e sem nenhuma outra prova, aquela pessoa fica anos presa. Está cheio de casos assim no Poder Judiciário. O Lula é só mais claro, um político famoso, com dinheiro, com capacidade, com defesa técnica, de pessoas qualificadas. É completamente diferente do menino da favela, da quebrada, que está lá preso e está esquecido, aí esperando a Defensoria Pública resgatar aquele caso, enfim, e conseguir juntar provas. Mas o que aconteceu com Lula é o que acontece diariamente com uma série de outras pessoas, tá? Essa perseguição e essa condenação prévia, mesmo que as provas sejam frágeis e circunstanciais. Tenho amigos, muitos, vários, que são realmente garantistas, né? Gente que está assim, apegada a esses princípios constitucionais. Mas também tem gente que acha que bandido bom é para ficar preso, bandido bom é bandido morto, que é para ficar preso, apodrecer, que as leis são muito brandas, que a sociedade não aguenta mais a impunidade, que essa anulação das condenações do Lula dar para a sociedade uma resposta de impunidade. Então, assim, vai ter gente para todo gosto na sociedade e dentro do meio jurídico também. Mas o que eu quero dizer é que Lula não é inocente. Não, isso não é um negócio que ele foi absolvido. Ele não foi absolvido. Ele vai ser processado novamente. E esse novo processo tem duas coisas que precisam ser pontuadas aqui. A primeira delas é o processo da suspeição do Sérgio Moro, que é aquele que começou a ser julgado terça-feira e o Nunes Marques pediu vista, tá? Esse processo da suspeição do Sérgio Moro continua relevante porque, se o juiz Sérgio Moro for considerado suspeito e parcial, né, porque tinha um interesse político ali e tal, que é o que está se desenhando para acontecer, tudo que foi feito no processo da Lava Jato em Curitiba é anulado. E aí tem que começar tudo de novo, com a coleta de provas e formação de instrução, e ouvir testemunha, tudo de novo, se quiser condenar o Lula. E vai bater na história da prescrição. Por quê? No direito penal, ocorre a prescrição intercorrente. Se no curso do processo bater aquele prazo, acaba o processo. Aliás, nem começa o processo, porque sabem que o processo vai demorar X anos e aí nem começa, às vezes. No caso do Lula, como ele já tem mais de 70 anos, o prazo da prescrição é a metade. Então, muito provavelmente, vai haver prescrição se começar tudo de novo. Nesse momento, como essa questão da parcialidade do Moro ainda não foi decidida no Supremo por causa do pedido de vista do Nunes Marques, a gente tem o quê? As decisões foram anuladas, decisão. A instrução, oitiva de testemunha, provas levantadas, isso tudo está valendo e foi para o DF para ser analisado e julgado novamente. Quem for analisar e julgar no DF pode pedir novas provas ou pode já julgar com o que tem. Então, assim, a depender de quem for sorteado para ficar com isso aí, pode vir bomba antes das eleições de 2022. Por isso que é importante a gente ficar atento ao julgamento do STF da suspeição do Moro, porque isso impacta diretamente no processo que chegou ao DF agora. Beleza. Paty, eu vou falar logo, enquanto você também, acho que... Braga, deixa eu só tirar uma dúvida. Deixa eu tirar uma dúvida quanto a isso, Marcelo, do processo. Moro
é declarado suspeito, Moro condenado nisso, o processo é todo anulado? Tudo anulado. O processo é como se não existisse. Nada do que ele fez é aproveitado. Célia, e uma coisa, esse pedido de vistas, ele tem quanto tempo? Ele pode ficar quanto tempo com esse pedido? Ou seja, vai atrasar, né? Gilmar Mendes ficou 2 anos. Ele pode ficar... 2 anos. Ele pode ficar o tempo que ele quiser. Então, a gente essa é a resposta. Assim, frente, né? É o que eu falo para os meus clientes. Quanto tempo para sair uma sentença? O tempo que o juiz quiser. Não tem prazo. Juiz não tem prazo. Quem tem prazo somos nós, advogados e promotores, defensores públicos. A gente tem um prazo para se manifestar no processo. O juiz não tem. Ele fica o tempo que ele quiser. Beleza. Eu quero trazer um pouco uma outra perspectiva, um outro aspecto, que é um pouco mais na linha da repercussão, digamos assim, da energia que brotou daquela segunda-feira, né? E aí é óbvio que eu vou trazer algo que tenha mais materialização do campo da esperança, porque aqui me baseio em leituras e estudos e pesquisas que os cientistas políticos têm falado sobre os últimos anos no Brasil. De forma geral, na teoria política, eles comentam sempre, junto com os marqueteiros, que há 3 afetos que comandam, digamos, as campanhas eleitorais e a política de uma forma mais geral. Mas nas campanhas elas se intensificam, que é o afeto medo, o afeto ódio e o afeto esperança. E a leitura deles é a seguinte: nesse movimento de 2002, 2003, de fato prevaleceu no senso comum Brasil a dimensão do afeto da esperança, né? Havia ali realmente uma experiência de um primeiro trabalhador que chegou à presidência da República e aquilo realmente ativou esse afeto em muitas pessoas de forma majoritária. Quando começou uma primeira dificuldade do ponto de vista econômico, aí apareceu ou emergiu muito o sentimento do medo, né, de perder algum tipo de conquista material, de conquista digamos assim, de estudo, de conquista financeira, e esse medo ele foi muito bem aproveitado ali naquela transição de Dilma, do primeiro governo Dilma para o segundo governo Dilma, a partir de Aécio Neves, né? O playboy Aécio Neves, e que quase conseguiu lograr resultado eleitoral. Não conseguiu o resultado eleitoral, mas conseguiu plantar, fecundar, enraizar um sentimento no país que depois foi cooptado pelo bolsonarismo, na verdade, por esse afeto-ódio, né? Aí deixou de ser o afeto-medo prevalecente, começou a ser o afeto-ódio, e esse afeto-ódio foi o que levou aquilo que nós conhecemos como polarização do espaço público, passou a ser, na verdade, a tentativa de imposição de uma ideologia, um pensamento único, né? Não é que a gente polariza, você pode falar das suas demandas, eu posso falar das minhas, o fulaninho pode falar das dele, não. Essa polarização democrática, saudável, né, desejável, ela passou a não existir, ela passou a ser inibida por um campo específico que queria calar, queria invisibilizar, queria matar aquele que pensava diferente deste, né? Então, a minha perspectiva, ela traz um pouco dessa experiência de que talvez a gente tenha aí a comprovação ou o desgaste desse sentimento, desse afeto-ódio, desse afeto-medo, e assim, o desgaste que ao longo do tempo ocorre, e que quando você olha para o lado, o que é que o ódio provoca? Terra arrasada, 270 mil mortos, falta de vacina,
gente morrendo em hospital, a preocupação do governo de armar as pessoas, enfim, você só vê isso. Então, quando você vê assim, terra arrasada ao seu lado, o afeto, o ódio sendo o que comanda esse processo, você acaba se convencendo de que não, que o ódio não vai resolver mais muita coisa. E aí as pessoas começam, de forma até inconsciente, tem um drivezinho na nossa cabeça que muda, né, que gira, e que começa a entender de outra forma, começa a estar aberta a outras falas, começa a estar aberta a outras ideias, e essas ideias começam a penetrar mais e mais, pouco a pouco, no senso comum, e convencendo as pessoas de que por onde estamos caminhando não mais vamos conseguir muita coisa. Por onde estamos caminhando não vamos resolver nada. Na verdade, nós não conseguimos resolver nada, e nesse caminho vamos resolver pior ainda, vamos só atrapalhar, vamos só criar mais problemas. E aí, a partir dessa centelha de esperança, né? O Hudson sabe, a gente às vezes vai fazer um momento orante antes de qualquer reunião, a gente chama de centelha espiritual, né? Só para tacar aquela faisquinha, né? Riscar aquele fósforo, e aí a partir dali a gente tenta trazer o calor, a luz, enfim, para as pessoas. Mas eu queria partilhar com vocês um artigo que eu vi essa semana na Folha de São Paulo, Folha de São Paulo. Esse artigo, vocês veem, gente? Vocês estão vendo? Então, né? Agora sim. Estão vendo? Então, né? Beleza. Esse artigo, eu vou até botar ele assim mais ampliado. É um artigo da Tati Bernardi, e é um artigo que tem um título muito interessante. Ele fala: o lulismo é uma doença. E o subtítulo: vai começar a coisa doida remexendo no peito. A Tati Bernardi, ela é escritora, roteirista de cinema e televisão e autora de Depois a Louca Sou Eu. Ela sabe, começa dizendo assim, o artigo dela: ela sabe que não está bem quando a testa começa a pegar fogo. Vontade de meter um L vermelho bem grande no fronte e gritar Lula livre na janela. Berra tanto que depois acaba tendo que chupar uma cartela inteira de Benalete. Benalete, quem não sabe, é uma pastilha, né, para garganta. O cara do prédio ao lado clama em resposta: Lula livre, porra! E ela se apaixona instantaneamente. Pode ser um senhor de 98 anos ou um garoto de 18, mas ela se sente viva. Vem vacina, que eu quero abraçar todo mundo. Extasiada, pensa o seguinte: a mão fazendo arminha deixa de apontar para a cabeça do brasileiro, e o indicador passa a mirar o céu. A arma vira um L e transformamos o ultraje em esperança. Em seus grupos de WhatsApp, os colegas ex-petistas, que assistem a Globo News caçando migalhas progressistas, parêntese, migalhas que em tempos de fascismo viraram fartos e duradouros banquetes, fecha parêntese. Começam suas ladainhas, clichês que jamais escapam da palavra autocrítica e da frase Bolsonaro só existe porque o Lula o criou, fecha aspas. Ela fica enfurecida. Aspas de novo. Ai, gente, vocês não ouviram o Retrato Narrado? O podcast da Carol Pires, não? Quem criou o Bolsonaro foram a falta de afeto, de sonho, de educação. Quem criou os milhares de brasileiros que o elegeram também foi essa trinca macabra, que cresce no ódio, aprende que destruição é império. Fecha aspas. Ela se escuta e sabe que é uma tonta, uma iludida, uma péssima poeta, um ectoplasma da própria juventude que já julgava morta, um eco perdido de diretório acadêmico. Mas que saudade de ser tudo isso. Acreditar é para os inexperientes, e ela está bem tranquila em abrir mão dessa sabedoria sorumbática que vem com a falta de expectativa. O lulismo é uma doença, porque ela coloca até sombra colorida nos olhos. É coisa bem... As meninas vão saber explicar melhor. Ela flerta com o Salvador, se arrepia com os homens que têm sangue nos olhos e não suporta mais a voz do genocida com sangue nas mãos. Desejo de assistir a ele de pé, ereta, espalmando o coração, de cantar o hino, de se empolgar com Copa do Mundo, de comer picanha,
de achar que a bandeira é de todos e não um réu símbolo de gente tosca e fascista nas redes sociais. Vai começar a coisa doida remexendo no peito. É burrice, é ingenuidade, é ignorância. O lulismo é uma doença séria, mas é também uma saudade enorme de pobre na faculdade, de empregada doméstica com carteira assinada, de ministro artista, de chanceler intelectual, do Obama dizendo esse é o cara, de cinema, teatro, literatura, música, do futuro, do país decolando, em capa de revista e não sendo a escória, a vergonha, a piada, a pena e o pânico internacional. Tentam dissuadi-la. Vai ser pior, vai ter golpe, vai ter guerra, vai morrer gente. Pior, golpe, guerra, morrer gente. Ela pensa, francamente, o que as pessoas acham que estão vivendo exatamente agora? O lulismo é uma doença que ataca a memória, mas e o que o mesmo? Coitada. Fica arrepiada quando ela fala da vacina, fica arrepiada quando ele fala da vacina, quando ele fala do respeito às mulheres, quando ele fala em democracia, quando ele fala de caminhar pelas ruas sem ser morto, quando ele fala contra o preconceito, palavras óbvias e de decência depois de infinitos dias sendo soterrada pela infâmia descabida, pelo descaso inimaginável e pela psicopatia no poder. Ela é burra de dar dó, mas faz tempo não dançava escovando os dentes. Antes de dormir, ela pede: Deus, se você existe, se você é brasileiro, dá mais uma chance para ele, para mim, para todo mundo. Parece bilhete de criança, mas vai ver, só assim tem força suficiente para tirar a gente dessa. Bom, não me atrevo a fazer comentários a esse texto maravilhoso de Tati Bernardi. Passo a bola para você, Pati. Ô, amigo, você não se atreve a passar a bola para mim, né? Ai, eu tô emocionada, assim, porque realmente passa muita coisa na cabeça, né? Passa um filme, passa a lembrança de 2002, a lembrança de saber que a gente podia sonhar. E aí eu tô chegando agora atrasada porque eu estava numa reunião. Eu sou coordenadora pedagógica de escola estadual. E aí, por que eu tô contando isso? Porque eu, com 19 anos, eu comecei a militar no Fórum Social Mundial. Já contei isso na minha primeira vez aqui, Ué, como você participante tem desse grupo. 22, faz 3 anos? Oh, meu Deus, não é pouquinho. E aí, eu comecei a perceber que a gente poderia, sim. Eu era muito jovem, né? Achava que a gente poderia construir um outro mundo. E aí, em meio a isso, Lula chega ao poder, né? Eu entrei na militância mais profunda em 2001. 2002 a gente consegue Lula, né? Lula lá. E aí, gente, eu consegui traçar um caminho para mim, né? Eu consegui ver que a educação era assim transformadora. Eu fui fazer a universidade pública federal. Eu fui lutar pelas cotas, né? Pelas políticas de ações afirmativas dentro da universidade. A universidade ganhou uma outra cara. Eu vi as políticas de mulheres sendo discutidas e se tornarem elementos importantes para a construção de leis, né? Para o desenvolvimento de ações concretas. Eu vi o povo preto entrando na universidade e políticas públicas sendo realizadas, né, com esse olhar. Eu vi a economia solidária sendo discutida. Então, o 8 de março da semana passada, né, em meio a tantas comemorações, para mim foi muito forte. Foi muito simbólico e é claro que lulismo é uma doença, eu sou lulista. Eu realmente sou, porque é uma figura pública que olhou para as demandas que eu carregava, né? Olha para as demandas que muitos iguais a mim carregavam. Não foi perfeito, não foi, não é perfeito, não tenho essa ilusão, mas quando você traz no texto, né, a questão da possibilidade do afeto,
né? A gente tinha realmente, a gente olhava para aquela pessoa que nos representava com afeto. A gente se via com afeto, a gente via que existiam movimentos sociais. Nossa, eu era super do movimento feminista, eu estava em todas as atividades, da economia solidária também, da educação, e a gente se via com afeto, né? A gente está num outro movimento, né? Não que os movimentos não se vejam mais com afeto, mas a gente está tão carente de respeito que a gente está crescendo no movimento a partir de muita dor, né? A partir de muita morte. E, e o movimento social também nasceu disso, obviamente, eu não tenho ilusão que não. Mas Lula poder ser elegível num ano em que nós, até agora, né, nós tivemos mais de 270 mil mortos, parece que é um acalanto necessário para a gente conseguir sobreviver ainda, né? Porque tu olha para o lado, tu vê gente morrendo de fome, tu olha para o outro, tu vê gente morrendo porque não tem o mínimo de assistência para poder respirar, né? Então, o lulismo é uma doença e eu sou realmente doente nesse sentido, assim, pensando sobre isso, porque eu sou aquela pessoa que ainda acredita, eu sou aquela coordenadora que trabalha manhã, tarde e noite. Estava falando, né, para os meus amigos, meus colegas aqui, que eu estou há 2 semanas trabalhando 3 turnos, porque eu acredito que a educação, sim, ela é transformadora, porque eu acredito que, sim, os meus alunos lá do Arenoso, né, aqui em Salvador, uma comunidade periférica de Salvador muito pobre, eles precisam, sim, se empoderar a partir da educação. E isso, com certeza, foi a partir do movimento social, foi a partir de eu estar dentro de uma universidade pública federal, entre pessoas que tinham um olhar de esquerda, um olhar progressista, e que a gente podia falar, né? Que a balbúrdia podia acontecer, que a gente poderia pesquisar, que a gente podia se colocar. Então, eu realmente, esse dia, para mim, o dia 8 de março de 2021, foi uma injeção de esperança, de respiro. Foi um dia de lembrar das lutas das mulheres, né? E lembrar da onde eu vim, da onde vem minha militância, e me reorganizar. Então, eu acho que isso, boa parte do Brasil, né, daqueles que comemoraram, não aqueles que saíram por aí fazendo carreata no domingo, mas os que estão realmente na linha de frente da vida, da militância, né, da sobrevivência, eu acho que eles tiveram um respiro no último dia. Esse texto foi brilhante, assim, foi para mim uma delícia de escutar, de ler, né? Obrigada por trazer esse texto. Por nada, tá, por nada, Paty. Assim, eu fiz questão de trazê-lo porque é um texto muito na pegada do cotidiano. O que é que você estava fazendo no dia, o que é que você sentiu na hora. Essa coisa do vizinho que grita na janela aqui é muito comum na minha casa. Eu moro num prédio que tem 4 prédios ao lado, assim, que dá para ver. E toda vez que tem gol do Bahia é uma gritaria. E toda vez que tem uma coisa de panelaço também é muita zoada, muito barulho. E para minha surpresa, né, quando saiu a notícia do Lula, do Fachin, na segunda-feira, né, da anulação das decisões dos processos contra o Lula, foi uma coisa assim meio da Globo News, da CNN. Fachin anula processos contra o Lula, na coisa, se eu não me engano, de 2 da tarde, não sei direito. E quando começou uma gritaria aqui fora, tipo, nada a ver, sabe? Quando é panelaço, na hora do Jornal Nacional, todo mundo já tá esperando. Quando é gol do Bahia de noite também, tá tendo jogo, a gente já tá esperando a gritaria. Mas 2 da tarde, do nada, começa a gritaria. Aí foi quando a Vanderlei, minha esposa, ela me chamou e aí disse, ó, anularam os processos contra o Lula. Eu, como é? Aí levantei aqui no meu cantinho, né, no meu trabalho e tudo, e fui lá ver quando não acreditei na tarja lá da CNN falando sobre isso. Não entendi nada, né? Mas é aquela coisa, né, da testa ficar quente, do coração palpitar.
de você começar a rir, rir assim, sem só Eu rir, tinha dá vontade de rir. razão. Eu tava certa, caralho. Isso também apareceu, mas assim, foi um processo talvez um pouco depois, né? De, poxa, agora como é que deve estar fulano, como é que deve estar cicrano. Eu tinha nesses grupos de WhatsApp, gente, por exemplo, deixa eu até ajeitar isso aqui, porque agora a gente poder comentar um pouco mais livre, né? Eu tinha no grupo de WhatsApp gente do Ministério Público, né? Que não era lá de Curitiba, claro, mas que apoiava de forma completamente assim, incondicional tudo que estava acontecendo, as notícias que saíam. Eu criticava o vazamento de informações, dizia que era óbvio que o Ministério Público estava manipulando as informações junto com a imprensa, junto com o juiz, etc. Mas, ó, como se nada, como se fosse tudo muito normal, muito comum. E esse pessoal, assim, eu infelizmente eu fui expulso, gente, eu já falei isso algumas vezes, mas eu fui expulso de praticamente todos os grupos que eu participava dos meus amigos de colégio, da minha juventude. Eu não Fiquei fui, só em eu fui 2. expulsa. Eu saí dos grupos, porque vinha um papo assim, ai, não, vamos. Quando começou a dar merda, aí falou assim, ai, que chato falar de política. Não vamos ficar falando de política. Aí é aquilo que eu falei na minha fala aqui agora há pouco, né? A galera estava lá muito engajada politicamente, se manifestando ferozmente, querendo mudar tudo que está aí, tá ok? E quando acontece as consequências daquilo que eles estavam bradando para acontecer, aí, não, tá chato, não vamos mais falar disso, não. Deixa pra lá. Não, Braga, deixa eu só fazer uma coisa. Isso é uma reflexão que eu estou pensando aqui, que vai fumaçar. A testa tá ficando quente? Não, a testa tá quente. Tá fumaçando. Essa galera que ficou triste com a anulação e que estava domingo se manifestando, é a mesma galera lá das manifestações coxinhas de 2015 e 2016. E esse pessoal cobrava muito, muito uma autocrítica do PT, né? O PT assumir que fez merda, o PT via público pedir desculpas por ter tido e por ter participado do maior escândalo de corrupção da história, muitas aspas, tá? Do país. Essa galera, até hoje aponta o dedo e fala assim, Lula, ele é soberbo, ele não admite outra pessoa para concorrer, ele não admite nem que ele cometeu crimes. Então, assim, o PT precisa se reinventar, o PT precisa refletir, precisa ponderar, precisa pensar melhor e pedir desculpas ao povo brasileiro pelo que fez para ter mínima chance em alguma eleição. E nesse momento, sexta-feira eu perdi uma tia para a Covid. Não falei aqui, o pessoal aqui do grupo sabe, a Suelen, minha amiga, muito próxima, sabe. Meu pai estava assistindo, não sei se ainda está, a irmã do meu pai, a irmã mais próxima do meu pai, minha madrinha, uma tia de 64 anos. Foi internada numa quinta, na sexta-feira da semana seguinte ela faleceu. Muito rapidamente. Então, assim, para mim ficou muito evidente que todas essas mortes que estão acontecendo hoje, essas 2.000 e tantas mortes por dia, todas elas, ou a maioria delas, poderiam ser evitadas se a gente tivesse um governo federal gerenciando essa pandemia. E hoje eu vi aquela médica que tinha sido indicada e depois não aceitou. Eu vi uma entrevista do Mandetta hoje também, para a TV local aqui do Ceará, falando o que o governo federal deveria ter feito. O Acho Lamarino está cansado de falar da responsabilidade do governo federal nesse momento. Então, eu acho o seguinte, quem morreu, aquelas pessoas que morreram em 2019, muitas delas a gente não teria como evitar. Era uma pandemia, se alastrou no mundo inteiro, a gente não sabia como tratar, não tinha... 2020, não tinha onde colocar, não tinha infraestrutura hospitalar. Muitas das mortes que aconteceram realmente não tinha como evitar. É claro que o governo teria que ter feito isolamento, teria que ter feito
políticas públicas, incentivos fiscais e auxílios para as pessoas ficarem em casa, óbvio, claro, mas muita gente ia morrer mesmo. Em todo lugar do mundo morreu muita gente. Mas, assim, tudo o que está acontecendo agora, hoje, esse completamente sem freio, a morte da minha tia e de mais, sei lá, milhares de pessoas, a semana passada foram 12 mil. 12 mil pessoas morreram semana passada de Covid. Essas mortes poderiam ser evitadas. Essas mortes, a gente já sabe o que deveria ter sido feito, a gente já tem vacina. Vacina já está aí. Se a gente não tivesse um governo federal tão incompetente, isso não teria acontecido. A minha tia não teria morrido, porque ela seria grupo prioritário de vacinação. E ela não se vacinou porque só vacinaram pessoas com mais de 80 anos aqui no Ceará. Nem o povo de 75 mais ainda, nem todo mundo está vacinado. E aí, o que eu quero dizer com isso é, aquela galera que em 2018 votou no Bolsonaro ou anulou voto, façam autocrítica. Repensem o que vocês, as opções que vocês fizeram. Pensem nas consequências daquilo que vocês optaram. Reflitam, parem um pouco, pensem e peçam desculpas públicas aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos seus amigos que perderam parentes. Eu tenho certeza que não tem ninguém nesse país que não conheça alguém que perdeu alguém para essa pandemia. Então, peçam desculpas em público por ter apoiado, por ter votado ou por ter se anulado de participar do processo eleitoral em 2018. É o mínimo que esse povo pode fazer. Perfeito. Antes de passar, não sei se Paty ou o Edson vão falar logo agora, mas só para amarrar, a gente tem sempre que lembrar que, como um pouco que o Marcelo trouxe, que eu só quero cravar. Enquanto nós não tínhamos vacina, as mortes por Covid realmente é muito difícil a gente calcular se era possível ou não salvar essas vidas. A partir do momento que começaram a existir as vacinas, de serem aplicadas e distribuídas no mundo, cada morte que acontece no Brasil de forma muito específica, a gente pode sim atribuir a mortes evitáveis. E evitáveis, e com a responsabilização do governo federal, que era quem deveria, há meses, ter feito a articulação das compras das vacinas que era para estar sendo aplicadas agora. Né? 70 milhões de vacinas da Pfizer, se não me engano, que o Bolsonaro deu de ombros, assim, não, nós somos um mercado de 200 milhões de pessoas, eles que têm que se esforçar para a gente querer comprar deles, não a gente não tem que estar se oferecendo, não, eles que têm que se esforçar para a gente comprar. Olha, a mentalidade do genocida é uma mentalidade economicista. A propósito, a mentalidade economicista, que é o que a gente critica praticamente todos os conexões aqui, é a que está matando muita gente. Eu acho que vocês lembram, no início da pandemia, grandes nomes do empresariado, o Roberto Justus, o próprio velho da Avan, o cara daquela casa de hambúrguer, agora, como é que é o nome? Só pra gente queimar mesmo? Madeiro. 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 Luciano Huck é parceiro, né? Isso, que ele é sócio. Esses caras, eles foram para dizer que não, que nós íamos ter 800 mortos, nós íamos ter 6 mil mortos, e assim, completamente fora de noção do que realmente está acontecendo, né? Vamos chegar, segundo essa médica que Marcelo citou, se a gente não tomar providências agora, a gente vai chegar a 600 mil mortos, ou seja, é mais do que o dobro do que a gente já tem. Então, assim, é muito assustador essa condição, é muito assustador esse contexto. Realmente as pessoas têm que fazer seu meia-culpa, aqueles que votaram em Bolsonaro, principalmente aqueles que votaram sem convicção, né? Porque muita gente que votou com convicção, esse daí não vai se arrepender nunca mesmo, sabe, faz merda e vai continuar fazendo, mas quem votou sem convicção, por uma questão mesmo de adesão a uma onda, essa pessoa tem que botar a mão na consciência. Mas, fechando a minha fala, a culpa ou a responsabilidade pelas mortes evitáveis desde dezembro de 2020 para cá é exclusiva do governo federal. Não há como a gente desconhecer. É muito difícil mensurar quantas vidas a gente poderia estar salvando,
mas sem dúvida é um grande percentual. Vou passar para a Marcela e aí Marcela passa para a Hudson, pode ser assim? Tá. Beleza. Só duas coisas que eu quero pontuar da fala do Braga. Mesmo uma mentalidade economicista como essa do Bolsonaro, ela está equivocada, porque ele esquece completamente que num momento como esse, que vai todo mundo querer comprar vacina, todo mundo do mundo, para toda a população do mundo, não é quem vai dar o preço, quem vai botar condição, é quem vende, porque está todo mundo querendo aquele produto, não é quem vai comprar. Quem vai comprar se submete. É um contrato de adesão. É o que o banco faz, é contrato de adesão. Você aceita, tá bom, mande aí que eu preciso. Você não vai escolher, não vai botar, não vai impor condições. Só vou comprar vacina se você me. Não. Na hora que você puder, no dia que eu preciso de 200 milhões, quando é que você vai me entregar, pelo amor de Deus, assina o contrato e vai. Porque tem que ter uma CPI da pandemia. Meu amigo, depois que passar a pandemia, a gente faz a CPI. Primeiro, a gente salva o povo. Depois é que a gente vai saber se pagou 1.000 ou se pagou 50 mil. Não importa, o importante é comprar agora e disponibilizar. E a outra coisa eu esqueci, então eu vou passar a palavra para o Hudson. Marcele, nós já nos solidarizamos com você, com a sua família, né? Por uma perca tão doída. É difícil, mas não tem jeito de passar por uma situação dessa sem que a gente sinta e, assim, aceite o nosso abraço, nossa solidariedade, né? Já falamos isso contigo. Um grande e apertado abraço para o seu pai, que perde uma irmã, e isso é irreparável, né? E todas essas dores me fazem pensar que, na verdade, assim, eu vou destoar um pouquinho de vocês, que eu acho que o pensamento não é economicista, porque os capitalistas, quando fazem o pensamento economicista, fazem como o velho da Havan faz, o Luciano Heng, né? Pensa na lógica do ganho financeiro. Aqui se é uma representação da cultura do descarte. Tem um ramo da sociologia que tem falado disso, né, da cultura do descarte, e o que eu percebo, tanto no governo federal, quanto em quem segue o governo federal, e quem segue esse grupo, por exemplo, que foi para a rua ontem defender, tem a lógica da cultura do descarte, porque, assim, você admite que existem efeitos colaterais para o bem pessoal, e não é para o bem coletivo, que é diferente do que se havia de construção social, quando você admite o efeito colateral, por exemplo, né? Nós que somos defensores das cotas raciais ou das políticas de ações afirmativas, nós admitimos um efeito colateral, por exemplo, quando eu defendo que haja cota para a escola pública, eu admito que para o estudante da escola privada há um efeito colateral, que é um número de vagas reduzido. Né? Mas perceba a diferença. Aqui, eu admito o efeito colateral em benefício de alguns mais, né? Em benefício de um grupo maior. E a cultura do descarte faz exatamente o oposto. Ela admite o prejuízo de um grupo maior para o benefício e a satisfação do grupo menor, que é o grupo que domina. E isso é, para mim, hoje, o que legitima a cultura de morte do governo do Brasil, que legitimou a cultura de morte do governo dos Estados Unidos. É essa ideia que está estabelecida e que vem como um efeito colateral do capitalismo moderno, que aceita que para que haja o privilégio, para que haja o enriquecimento, para que haja o benefício de alguns, outros vão morrer, outros vão ficar pelo caminho, né? Então aí, assim, é chato falar do número de mortos, por exemplo, num grupo que chega assim, num grupo que hoje você tem pessoas decentes, né? Aqui em casa, a Patrícia, minha esposa, ela disse que quem defende Bolsonaro é indecente. Então, e ela disse isso assim numa reunião de família, foi muito interessante o silêncio, porque ela é uma pessoa de muita credibilidade por tudo que faz e que fala, pelo jeito de ser mulher, pelo jeito de ser mãe, e aí, pelo jeito de ser irmã também, né, filha que cuida da mãe que ficou doente. Então, assim, quando ela fala, a família silencia. E ela disse isso um dia numa reunião, e a família ficou estarrecida, assim. Por quê?
dentro da família tem um tanto de gente que votou e que não vai fazer o que o Marcelo falou, que vai pedir desculpas, porque essas pessoas não conseguem retomar e fazer o reconhecimento de que teve um erro, né? E aí, quando eu penso na ideia, nisso da cultura do descarte, é muito preocupante, porque essa ideia, para ser vencida, como toda construção cultural, precisa ter um trabalho de novo acontecendo, né? O ressurgimento do Lula traz para mim, eu depois vou compartilhar aqui pelo Facebook, um link de um artigo de opinião do André Singer, que saiu na Folha, muito legal, porque ele faz uma comparação como uma tragédia épica mesmo, assim, e o ressurgimento como alguém que é resgatado, né? O Braga, que da filosofia, vai gostar de ler isso ali, porque vai resgatar lá alguns elementos que são da mitologia, para poder falar desse que traz de novo, que volta para a história como algo que nos ajuda a reconstruir a história. E aí tem umas coisas que são muito bonitas. Aqui a gente se reconhece como tucum, né? E o tucum, o nosso símbolo aqui é o anel. No filme Anel de Tucum, o filho do fazendeiro que vai ficar infiltrado lá no movimento, não é o filho, nem o cara que vai ficar infiltrado no movimento para poder dizer para o fazendeiro o que acontece. Uma das cenas emblemáticas é que ele vai e diz assim: eu não sei o que esse povo tem, mas eles têm uma cantoria que tudo acontece e eles continuam cantando, a desgraça acontece e eles continuam cantando, né? E eu olhando esse movimento todo, me veio uma outra fala do Lula lá, acho que, agora eu não lembro se é de 2002 ou 2006, mas ele dizia assim, resgatando um dito popular, né? Se você não dá conta do formigueiro, não mexe com a formiga. Eu tenho a impressão, pode ser uma esperança por causa dessa doença lulista que eu sofro, eu fui acometido disso, né? Então, se eu sou acometido disso, o meu olhar também fica contaminado por isso. Mas eu tenho a impressão de que a volta do Lula agora nos dá força para fazer um movimento de base durante o ano 21 e no ano 22, de 21 para 22, ter o povo na rua novamente. Porque o nosso povo ficou ferido de morte como se estivesse incapaz de sair novamente na rua. E o povo foi tomando as ruas e foi ganhando espaço e ganhando espaço. Essa doença do verde e amarelo que me fez ter vergonha de vestir a camisa que a gente durante tanto tempo lutou para ter o direito de vestir. Né? Então, como que se tivessem tomado isso de nós. E, de repente, me parece que ele traz isso de novo como um lampejo que o Braga chamava aí, né? Como que esse lampejo de esperança. E nesse artigo do André Singer, ele fala algo que eu não tinha me dado conta. No ano que vem, o Brasil celebra 200 anos de república. Não será que vai ser justamente nesse momento aí que nós vamos recomeçar a história da construção dessa república? Não será aí um sinal de uma esperança e talvez esses 200 anos sejam um marco para que a gente consiga se trabalhar na esperança, né? Porque o surgimento... Esse simbolismo vai ter força, viu? Vai ter força retórica. Vai ter força. E aí, cara, quando eu via lá e a gente toda aquela euforia e não sei o quê, e aí de repente já começam a surgir perguntas sobre Lula, articular o centro, uma centro-direita. Eu falei, gente, o cara está mais forte do que qualquer um de nós pode pensar, porque se a mídia, no mesmo dia, precisa já construir uma narrativa de não articular a esquerda, é porque a força está ali dada, né? Então, Hudson, só uma informação, isso aqui não é opinião, isso é informação. O Lula, ele já conversou com líderes políticos, ele conversou com mais líderes políticos do que o Bolsonaro em 2 anos e tanto de governo. Ele, em uma semana, conseguiu já fazer essa proeza. Isso é informação, isso não é achismo, não. Não, é muita informação mesmo, né? O PSOL já está estudando não lançar candidato para apoiar o Lula. Porque, assim, eu me considero a esquerda do PT, tá? Sempre voto no PSOL desde que ele foi criado. Então, assim, o pessoal está estudando não lançar ninguém para apoiar a candidatura do Lula. Então, assim, espero que esse movimento se repita com o Flávio Dino
e que ele seja o vice. Eu tenho a impressão que o Dino é o nome para o vice mesmo, né? Porque, assim, por causa dessa aliança histórica aí com o PCdoB e tudo mais. Mas, para finalizar essa ideia, só que a gente tenha como, assim, esse lampejo de esperança e uma possível articulação em torno dessa ideia da reconstrução republicana, porque talvez, levando isso para as nossas bases, para as nossas conversas aí de militância, eu levo isso para dentro do PT também. No PT, eu sou da tendência que é a democracia socialista. Então, aqui está a esquerda. Também! Também, que massa, Sim! Paty. Nós somos da DS aqui em Brasília. Da DS sai a Luiz Helena, que vai fundar o pessoal depois, junto com toda a galera que vai dissidente junto, né? Massa. E nós somos aqui da DS com muita felicidade, e os nossos meninos até brincam com a gente, né? Vocês são a esquerda do PT, como é isso, né? E dentro do movimento político, para essa galera nova, não faz muito sentido dentro do partido político ter tendências. Mas eu vejo isso como uma grande esperança, e eu penso que nós precisamos levar isso para o nosso lugar de discussão política, porque talvez aí a gente tenha elementos de fortalecimento para um discurso que se aproxime do reencantamento, se pode chamar assim, da nossa militância, né, para ganhar rua. Porque eu vi semana passada coragem de ir para a rua novamente acontecendo. Eu esqueci de passar a fala para a Patrícia. Nossa, dá um ânimo, né? Assim, e a gente se encontra, né? Não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. E como você traz, Hudson, eu acho que esse ano é o momento da gente estar nas nossas bases mesmo, assim. A gente tem um trabalho muito forte para fazer ao longo desse ano. A gente tem uma... E aí você trouxe o dado dos 200 anos de República, isso é muito simbólico. Vamos utilizar essa simbologia, né, para nos dar ainda mais energia, para nos dar mais gás, porque a gente tem, sim, que tomar esse país para a gente. Esse país não é dos bolsominions, não são eles que têm que andar e dizer que o verde e amarelo é deles, não. Nós somos nação brasileira, né? Essa diversidade de nação que precisa ser escutada, que precisa ser vista, essa diversidade de cores, né? Essa diversidade de etnias, de lugares, de gêneros, essa diversidade precisa ser contemplada. Que saudade de ter um presidente, uma presidenta, que saudade de poder saber que tem uma política pública sendo pensada para aqueles que mais necessitam. Que saudade de ter o reconhecimento e a valorização do SUS, né? Porque nós estamos valorizando, mas a instituição que deveria valorizar não valoriza, né? E a gente tem, e é interessante pensar que realmente, Célia, você falou assim, a gente está perdendo gente por falta de organização, né? Não é, a pandemia ela já chegou num outro lugar, ela já chegou no lugar do descaso, porque todos que estão morrendo sem a possibilidade de entrar em uma UTI é porque realmente houve um descaso gigantesco e que a gente está sinalizando que a gente está sufocado de falar. Então, a gente está num momento que, assim, ó, quando chega... quando a gente vê novamente Lula na área, né? Lula estando aqui para poder dar um gás de energia na gente, é muito forte, é muito simbólico e respiramos e vamos de novo para as nossas bases, vamos de novo pegar nas mãos dos nossos, vamos nos reconhecer, aí tem um companheiro de DS, olha que bacana, né? Então, assim, a gente está voltando para o movimento, a gente está num crescente, assim. Para isso, a gente tem que estar vivo e vivas, né? Para isso, a gente tem que, com muita tranquilidade, tentar se cuidar, gente. Mesmo com todo o cuidado, né? Os nossos próximos estão sendo atingidos e toda a minha solidariedade, todo o meu sentimento a ti e a tua família, Marcele, porque eu também tive pessoas próximas essa semana que partiram. Então, assim, a gente não quer perder mais ninguém. A gente não pode perder mais ninguém.
né? Então a gente vai realmente movimentar. Eu tô no front, cara. Eu realmente tô na energia de estar no front para a gente construir uma outra história em 2022, né? E é isso. Vamos que vamos. Acho que a gente tem uma caminhada longa pela frente. Só para a gente controlar um pouquinho o tempo, faltam 10 Ô, minutos. Braga. É só para dar uma controlada no tempo, viu, gente? 10 minutos. Se você puder comentar, curtir, compartilha com seus amigos. Se ele não assistir agora, não tem problema, depois ele pode ver. Hoje a gente faz esse conexão com essas reflexões que nos dão esperança, né? Então, por mais que a pessoa... Se a gente não está falando de fanático, né, gente? Se é fanático, realmente não vai fazer nenhuma diferença, mas se a gente está falando de pessoas que validam a democracia, elas percebem que esse momento é um momento de rejuvenescimento, de oxigenação da democracia. Diga, Hudson. É nessa linha do que você está dizendo, assim, né? Para falar de como dialogar, que acho que é algo que a gente precisa amadurecer nas estratégias, né? Mas antes disso, um amigo me sussurrou um dia desse aqui. Eu quero ver quem é que vai ser o segurança infiltrado que tirou a foto do Bolsonaro tomando vacina. Esperem que essa foto vai sair. O cara... Um amigo dizia isso, né? No dia que saiu a foto da mãe dele, né? E na semana passada, eu falei, eu quero ver quem vai ser o segurança infiltrado que tirou a foto dele tomando vacina, né? Porque é parte desse povo que nega, que não quer, não sei o quê, e depois está lá buscando para si, né? Mas aí eu penso que nessa linha, Braga, tem do que fazer, de como fazer, no que a gente vê a construção da unidade das esquerdas, nessa linha aí que a Marcele falava do PSOL, admiro demais todo o trabalho do PSOL, né? Aqui em Brasília, a galera do PSOL muito boa, com um deputado distrital aqui, que faz questão de citar nominalmente, que é o Fábio Félix, que está assim, fazendo um mandato super bacana. Na eleição passada aqui no DF, eu votei no PSOL para governadora, que é a professora Fátima, mulher fantástica, né? E aí, nesse trabalho, a gente tem que conseguir fazer o discurso da unidade entre nós, de esquerda, mas também com esses que vamos chamar de simpatizantes, ou que foi a galera que foi contaminada pelas notícias, pela grande mídia e tal, e essa galera agora entra num lugar da descrença e da desesperança. Então, nós vamos precisar resgatar aquele discurso que nos fez vencer a eleição de 2006, não a de 2002. Na eleição de 2006, na eleição de 2002, não a de 2006. Na eleição de 2002, nós precisamos conversar com os setores. Aqui, isso que o Lula faz tão bem e que a gente aprendeu a fazer. Então, nós vamos ter que conseguir resgatar aquele jeito de fazer política, de conversar com essas pessoas, porque os fundamentalistas, eles ganharam espaço e ganharam lugar de voto, e eles não vão sair desse lugar. Seja no Bolsonaro, seja em outro maluco demoníaco, genocida, seja quem for, eles vão se identificar com esse discurso de morte, de negação, diante alguma coisa, né? Mas tem um grupo que não vai nessa linha. Tem um grupo que vai procurar a história do centro, tem um grupo que vai procurar um discurso de conciliação, de respeito à liberdade de mercado, e é com esse grupo que a gente consegue dialogar. E, então, retomar nas nossas bases um discurso de unidade de esquerdas, porque a gente precisa construir essa unidade, mas também uma unidade que traga essas pessoas, né? Não é ser duas caras. Eu acho que o Lula, quando ele pega naquele discurso da semana passada e fala da união dele com o Zé de Alencar, ele diz isso para a gente. É possível dialogar com uma parte do setor econômico que não é genocida. Não é genocida. Acredita na perspectiva de sociedade capitalista, mas não a sociedade capitalista que quer a morte, que quer o lucro a qualquer custo, mas que quer uma coisa de uma sociedade capitalista, que não é exatamente o que a gente defende, mas que tem uma parte desse grupo que vai nessa linha. Tem gente da esquerda que não concorda com isso, e aí é onde vai estar a nossa dificuldade, né? Eu penso que é onde a gente talvez tenha errado no governo da Dilma,
porque aí nós não conseguimos fazer essa aliança entre nós, esquerda, porque ficamos mais preocupados em fazer a crítica, a autocrítica, não sei o que, e apontar os enfraquecidos, né? Beleza. Meninas, alguma ponderação final? Já faltam 5 minutos, a gente já pode dar aquela sintetizada, aquelas dicas, etc. Eu queria só aproveitar um pouco, então, esse tempo, eu vou só compartilhar aqui uma imagem. Essa imagem, ela é uma imagem bem simbólica do momento atual, talvez do dia de ontem, que foi um dia muito triste em vários aspectos, mas esse daqui, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem aí uma charge com Não dá uma para ler. carreata, não dá para ler, eu tento ler aqui. Ah, dá. Abre Tá? tudo, intervenção militar. Uhum. Isso, temos uma carreata, né, no sentido como se fosse descendo, com pessoas raivosas gritando, abre tudo, mito, intervenção militar, bandeira ou camisas do Brasil. E do lado direito a gente tem uma fila de pessoas com máscara e uma placa informando os registros de óbito. Essa é uma charge, mas essa imagem ela foi basicamente vista em tempo real no dia de ontem na cidade de Brasília. Né? Houve alguma passagem dessa carreata por algum hospital, eu não sei precisar exatamente em que parte foi. Foi em Porto Alegre, não? Que eles pararam Foi na porta Porto de um Alegre. hospital? Pronto, É, então me perdoe. Então foi em Porto Alegre. não, parece. Enquanto passava a carreata, né, dessa manifestação, Passava um carro funerário também. passava um carro funerário entrando, se aproximando de um hospital para poder recolher um corpo, muito provavelmente por causa da pandemia, da Covid, etc. Enfim, é uma imagem também só para que a gente... Por que a gente está falando de esperança desde o início do Conexão? Porque é essa a imagem de hoje. Né? Então, assim, se a gente fica nessa imagem de hoje, a gente, sinceramente, não tem força para caminhar, para reviver, para respirar. Todo mundo está muito mal, do ponto de vista mental, do ponto de vista financeiro também, muita coisa começa a apertar para todo mundo. Aqui em casa estou também nessa situação de poder ver como é que eu vou fazer para pagar menos juros para as minhas dívidas. Enfim, é uma situação que está afetando mesmo todo mundo e a gente tem que realmente validar o sopro de esperança, a oxigenação das nossas esperanças com essa notícia, né, e com a institucionalização, na verdade, de uma justiça que a gente já clamava já fazia algum tempo, para que isso tenha suas consequências, né, suas consequências eleitorais, suas consequências democráticas. E quando o Hudson lembrava que Lula poderia, inclusive, não ser candidato no ano que vem, mas que isso caiba a ele dizer se ele quer ou se ele não quer, e de forma democrática isso se resolva. Se chegar ano que vem, e é óbvio que ele vai deixar essa decisão e esse anúncio para o ano que vem, mas se chega ano que vem e ele decide não disputar por uma questão qualquer, por saúde, por falta de vontade, seja lá o que for, mas que seja dado a ele esse direito de ele tentar ou não, né, se candidatar, que ele possa tomar essa decisão sem que ele seja coagido de forma injusta e golpista, né? Porque, como a gente comentava também em outras conexões, é tudo um desdobramento de algo que vem acontecendo desde 2015, né? Bom, mas aí eu não quero mais me alongar, acho que já vou dando a minha contribuição final aqui como dica. Eu assisti, conforme ele disse há 2 ou 3 semanas atrás, Judas e o Messias Negro. É um filme que está nos cinemas, se não me engano, está nos cinemas, mas é recente, enfim. É a história de uma liderança dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que morreu muito jovem, de 22 anos, mas que energizou o movimento de uma forma completamente
original, inédita, e chega até hoje, os Panteras Negras ainda existindo, e conta a história de um companheiro, também preto, infiltrado e dando informações do movimento para o FBI, e o FBI fazendo como a Lava Jato fazia, a Polícia Federal também, solapando de forma criminosa o Estado de Direito. E, enfim, é um filme que me fez muito lembrar a metodologia lavajatista ou lavajateira de investigação e de processos, né? Enfim, de conduta processual. Fica essa sugestão: o Judas e o Messias Negro. Ratifico, porque eu assisti quase tudo já. Assisti um pedaço e assim, de uns tempos para cá eu não consigo assistir esses filmes que falam de violência contra pretos sem ficar afetado. E aí eu não dou conta de assistir o filme inteiro. Tem sido mais difícil. A gente vai ficando mais velho e as histórias vão ficando mais doloridas, né? Então eu não consegui assistir todo de uma vez, mas eu ratifico a sua indicação. Vale a pena. Qual é a plataforma que tá? Paty, eu vi. Onde foi que eu vi, meu Deus? No YouTube, não foi não? Acho que tu falou, né? Não, eu vi na HBO, mas assim, é um filme que tá no cinema, tá acabando de sair do cinema, não é um filme que tá assim, já tão disponível, não. Paty, a plataforma fica disponível quando você tem aqueles aparelhinhos que facilitam o acesso. Tem razão. O aparelhinho que eu tenho aqui é o Tiger. Eu entendi. Deus. Marcelo ficou preocupada com o comentário. Ai, gente. A gente vai cair, vão bloquear a nossa transmissão. Estamos incitando o cometimento de crime. Não, eu quero terminar. Falar que a Val está aqui assistindo a gente, a Oswaldete Santos. A Val e a Suelen, sua prima, Braga, comprovam aquela minha teoria que a gente é muito esquerda caviar. Nós fizemos uma viagem para a Europa, juntas, nós três, e foi muito divertido. Na época que a gente podia fazer essas coisas, né? Que o euro não custava R$7. Eu queria dizer que a minha fala de esperar que a galera que votou no Bolsonaro e que votou no Lula fizesse uma meia-culpa, autocrítica, reflexão, enfim, é totalmente retórica, porque eu nem tenho essa expectativa. Conhecendo o brasileiro, como eu conheço o brasileiro médio, que nunca a culpa é dele e quem não presta sempre são os outros, né? Nunca somos nós, sempre são os outros. É completamente um argumento de retórica, mas é só para mostrar a contradição entre exigir uma meia-culpa do PT e não fazer essa meia-culpa diante desse sangue nas mãos do Bolsonaro que a gente está vendo. A minha dica, eu vou aproveitar a fala do Braga, porque ele citou um dos livros mais legais que eu li na minha vida, da Tati Bernardi. Depois a louca sou eu. Vai, Paty, agora é tu. Eu estou anotando essa dica, que eu só fico anotando as dicas de vocês. Gente, hoje eu fiquei muito na cabeça com um filme que boa parte já deve ter assistido, né, que está aqui nos vendo, que é Democracia em Vertigem. E eu acho que a gente tem que revisitar esse filme cotidianamente, que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer as estratégias que são realizadas para nos tirar dos espaços legítimos, né? Ontem nós lembramos os 3 anos, tem a resposta de quem mandou matar Marielle, né? Então, ainda ecoa, né, o porquê o vizinho do presidente matou Marielle. A gente precisa saber, ele ainda não respondeu. O vizinho do presidente, né? E aí está aberto no Globoplay, para quem não viu, eu acho que vale a pena ver a história de Marielle. É necessário a gente estar
informados, a gente precisa ter dimensão do que está acontecendo, gente. E encerro, então, na esperança, né? Encerro dizendo que depois de mais de 12 horas de trabalho, eu fico muito feliz em poder fechar minha noite com vocês. Eu fico muito feliz em poder me alimentar de energia e saber que tem um povo bom junto comigo. Só agradeço. Obrigada a todas e todos desse mundo inteiro que está nos assistindo. Beijos e até semana que vem. Só acrescentar uma coisa que eu não falei, né? Ontem é o aniversário de morte da Marielle, mas também foi o aniversário do meu irmão. Meu irmão que passou por uma guerra pessoal e tá aí, tá bem, tá saudável. A gente perdeu a nossa tia sexta, mas ontem era um dia de celebrar a vida do meu irmão, então eu queria dedicar o programa de hoje ao meu irmão, que fez aniversário ontem. A lembrança da morte da Marielle me fez lembrar que foi o aniversário dele ontem. Como é o nome dele? Tiago. Parabéns, Tiago Alencar. Parabéns para o Tiago. Parabéns para minha esposa também, que é aniversário dia 13. Parabéns, é verdade. Juntos. Gente, parabéns para essa santa. É uma santa, gente, é uma santa. De acordo. Gente, então, obrigado pela audiência, nossa comunidade. Pouco a pouco vai chegando mais gente, colando e fazendo com que nossas segundas sejam cada vez mais compartilhadas. Agradecendo a todos. Se vocês puderem e quiserem, compartilhem esse link aqui com seus amigos, seus colegas. Se tem algum trecho que chamou mais atenção, comentem. Façam com que essas reflexões possam alcançar outras pessoas. Afinal de contas, a gente está aqui para ocupar as redes sociais com conteúdos que a gente acredita de um mundo mais igualitário, a partir da inspiração do Anel de Tucum, no Conexão Tucum. Beijo para a Suelen, beijo para a Edith, beijo para a Hudson, beijo para a Oswaldete, beijo para a Júlia, beijo para a Júlia, beijo para todo mundo que está aí comentando e que esteve com a gente a noite de hoje, viu? Até mais, tchau, tchau. Até semana que vem, 20h30, hein? Valeu!